Vamos para o nosso segundo vídeo de subjugação e autossacrifício. Nesse vídeo, a gente vai ver a origem do esquema, sinais perigosos de novos relacionamentos e como esse esquema ele se apresenta. A gente vai deixar o terceiro vídeo para a gente ver como é que a gente vai sair disso e fazer a nossa jornada de transformação desse esquema. Que é um esquema que a gente já falou, né? Ele tá por trás de relacionamentos tóxicos, de relações tóxicas, então ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver a nossa vida independente, autônoma e atrás dos nossos sonhos. Então vamos começar lá da nossa infância para entender como que ele se aparece. E eu vou te colocar alguns exemplos para que tu se identifique ou não. Os teus pais queriam te controlar em tudo. Pode ser que tu tenha querido até escolher algum curso, alguma coisa que fosse mais do teu interesse e tu teve que fazer outra coisa, teve que fazer um curso de informática, algum curso de inglês e na verdade tu queria fazer um curso de piano, de música, de violão, pode ter sido controlado nas tuas escolhas. E eu gosto de colocar um exemplo para a gente mensurar ou para a gente imaginar uma pessoa ou um filho, uma pessoa, um indivíduo que teve as suas necessidades muito bem ouvidas. Vamos imaginar bem no oposto, na outra polaridade, uma pessoa mais mimada. Uma pessoa aonde o pai até fazia de tudo e perguntava de tudo, tudo que a pessoa queria fazer e dava razão para aquele filho, até de forma inconsequente, para a gente criar essa imagem mental. E para a gente criar a imagem mental daquele filho mais subjugado, que não tinha voz, que não tinha escuta, né? E tinha que se subjugar aos interesses dos seus pais, que obviamente fizeram isso de acordo com as suas crenças, de acordo com o que eles achavam correto, mas a gente não conseguiu desenvolver, flexibilizar, colocar para fora, expressar essa autonomia. Então, por muitas vezes, quando tu discordava, já vinha uma retaliação, já vinha um comportamento diferente dos pais. Quando a pessoa apresentava alguma discordância ou algum não gosto, não quero, já vinha uma retaliação. Ah, tu só pensa em ti, tu não pensa nos outros, tu só quer fazer o que tu quer. A minha mãe dizia uma frase assim, é sempre muito vem a nós e a vós nada. Uma sensação assim de ameaça, né? Então vai, mas se acontecer alguma coisa, não quero que tu volte chorando. Tinha um tom de ameaça também. Os teus pais, eles tinham o costume também de se afastar se fosse contrariado. Se dissesse, ah, não gosto, não quero, alguma expressão facial já, não gosto que tu fale assim, falar assim é feio, tu não tá dando valor, nem parece que é da família, nem parece que é minha filha, esse tipo de argumento, sabe? Talvez eles também não te deixavam fazer muitas coisas que tinham relação com a tua individualidade. Ai, sei lá, tu queria pintar o cabelo. Não, isso vai ficar horrível, não vai ficar legal, não é bom pro teu futuro. Tu queria, sei lá, fazer coisas assim da tua vontade de se expressar e não era bem aceito. A gente pode pensar em algo de aparência, mas também na própria profissão. A pessoa querer uma faculdade, ah, não, isso aí que não, vai fazer uma administração que é bom pro teu futuro. E o que resulta tudo isso? Em insegurança, em uma dúvida crônica, aquela pessoa muito insegura, muito indecisa, porque ela não teve o senso de responsabilidade criado desde cedo. E pode ser que te fizeram ser o adulto da casa em situações que tu não tinha condição. Por exemplo, teus pais brigando e tu tinha que separar, teus pais brigando e tu tinha que dar um conselho, tinha que falar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, como até cuidar dos teus irmãos e por aí vai. Como também tu podia ser o psicólogo dos teus pais, ouvir os problemas deles, ouvir as queixas, ouvir todos os sofrimentos, ter que pensar em alguma coisa ou às vezes nem saber o que dizer, mas pensa como uma criança, como um indivíduo que está dentro desse núcleo e não tem muito acesso também a outros tipos de conhecimento e nem fazia sentido, né? Porque uma criança não faria sentido tudo isso, vivia intensamente aquelas relações. Então, para ela resolver aquele problema era a coisa mais importante, ao ponto de muitas vezes deixar a desejar na escola porque estava tão em conflito mentalmente com os problemas da família que não sobrava energia para os estudos. E apresentava-se o sintoma lá no colégio, né? Os pais eram chamados porque as notas estavam ruins e por aí vai, mas se focava ali como melhorar a nota daquela pessoa, mas não sabia ou não se procurava entender o que estava acontecendo no núcleo familiar.
E aí essa pessoa era cobrada por resultados, cobrado pelas notas, mas as suas necessidades emocionais nunca ouvidas. E se a pessoa se posicionasse, dissesse um não, era uma pessoa egoísta, individualista, só pensava nela, não pensava na família. Ah, enquanto eu tô aqui em casa, cuidando dos teus irmãos, tu quer sair? Enquanto eu tô aqui trabalhando para ajudar a família, vocês querem gastar todo o meu dinheiro fazendo não sei o que, não sei o que lá. Então, né, existia toda uma prisão ali da família que fazia a pessoa se sentir inferior ou sem ouvidos, sem possibilidade de expressar suas necessidades emocionais. E muitas vezes a gente vem de pais que também tinham um esquema de subjugação, que também eram que também eram pais que traziam esse estilo de vida mais mártir, que de se sacrificar pelos outros e mostrar esse modelo de funcionamento, fazendo de tudo pelos outros, até quando não podiam fazer. E aí tem um ponto da criança ouvir muitas reclamações de quem fazia isso, porque a gente tá vendo, né, que a pessoa subjugada, ela reclama. Ela faz, ela acha que é certo fazer, mas ela reclama. Ela ouvia os seus pais reclamando também. Olha, eu fazendo tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Eu aqui me sacrificando, e o outro ali no bem bom. Fazendo com que a pessoa introjetasse essa culpa, introjetasse esse sistema e levando para a vida adulta. Puxando o gancho de não ter suas necessidades ouvidas, às vezes as emoções, as expressões de emoções também eram bem desvalorizadas, nem conhecidas talvez. Se a pessoa, né, mostrava ali alguma debilidade, alguma vulnerabilidade, ai, para que tá chorando? Engole esse choro, ai, que drama, para que tá fazendo tudo isso? Eu não fiz isso que tu disse, tu tá inventando história, tá colocando palavras na minha boca, desvalorizando toda a expressão emocional ali daquela criança. E os pais também podiam manifestar, por mais que eles menosprezassem os sentimentos, mas eles manifestavam ansiedade, manifestavam crises, manifestavam emoções e descontrole emocional, e a criança tinha que subjugar suas necessidades, suas ansiedades para ajudar esse pai. Porque ela não queria incomodar, ela ficava pisando em ovos para não ser o gatilho de novas crises, para não ser o gatilho de novos problemas. Também pode ter acontecido lá na tua infância de tu ver muitas crianças ter liberdade de fazer as coisas e tu te perceber subjugado, privado dessas situações, não poder fazer as coisas. Eu me lembro que eu tinha essa impressão de que eu morava longe do colégio e que as crianças se reuniam em praças e eu não podia ir, Deus o livre, ir nas praças, que era perigoso, já que eu já morava longe, então eu passava muito mais tempo em casa. Se eu precisasse ir no mercado, alguém tinha que ir comigo. E daí, quando eu pude andar de ônibus, eu já estava na faculdade, foi uma liberdade muito grande para mim. Por mais que se dissesse que ônibus era ruim, eu comecei a amar andar de ônibus porque foi a primeira vez que eu tive liberdade. Porque antes eu vivia numa prisão em casa e não podia nem ir de tarde no colégio fazer alguma coisa porque eu tinha que apresentar uma master justificativa para os meus pais. Então aqui a gente trouxe algumas suposições do que pode ter acontecido contigo por tu ter esse esquema na vida adulta, que é como se a gente tivesse uma pecinha de um vidro que se quebrou e a gente tá percebendo qual que é o vidro. Percebendo, nossa, se tem esse negocinho aqui que é de porcelana, que é branco, então provavelmente o que quebrou foi a vasilha de porcelana branca. Então a gente está vendo aqui um pedacinho do que acontece hoje e fazendo esses links com a infância. E pode ter sido que tu percebeu até na tua infância que tu era subjugado ou que tu se sentia privado, principalmente, né, olhando essas crianças que tinham toda essa liberdade. Mas lá na infância tu não percebia tão bem. E hoje tu tá tendo a oportunidade de perceber isso. E seria interessante até que tu pudesse ter uma certa revolta desse tratamento. Não é que tu vai ficar contra teus pais ou algo parecido, mas é interessante tu perceber que muito desses tratamentos, quando a gente recebe, a gente acaba oprimindo a nossa autenticidade, não nos conhecendo, muitas vezes até sendo menosprezado as nossas capacidades, menosprezado os nossos sentimentos. Então aconteceu ali uma situação que pode ter gerado mágoa, ressentimento. E quando a gente começa a se revoltar, é um processo inicial de liberdade dessa dependência emocional ou dessas amarras.
Porque quando tu se colocava para te expressar no mundo, tu era retalhado e era privado e tinha um comportamento ali, uma expressão facial de reprovação, um comportamento de frieza, ou um afastamento, uma certa manipulação. E, obviamente, falando novamente que seus pais não tinham controle sobre isso, mas quando a gente começa a entender a situação, a gente vê que tinha uma coerção ali por trás. Porque muitas vezes essa pessoa carrega críticas. Quando ela falava alguma coisa, ela ia se expor, ela era criticada, ela tinha pessoas na sua volta, seus pais e núcleos, que criticavam suas ações, suas atitudes. Quando ela tentava, né, se colocar, havia essa retaliação. Então não é tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso como tu acha que foi. E é importante a gente abrir os olhos, porque se a gente não abre os olhos, a gente começa a atrair parceiros que reforçam isso. Parceiros mais autoritários, parceiros que nos criticam, parceiros que nos avaliam, e a nossa autenticidade vai por água abaixo. Então, quem te criticava? Quem te subjugava? Quem te aprisionava? Quem não deixava tu se expressar? Quem era essa pessoa na tua vida? Porque olhando para tua vida, tu pode ver, não, os meus pais até me super protegeram demais. Mas a superproteção carrega um sentimento de você não tem capacidade. E, obviamente, é com muito amor que isso acontece, essa superproteção. Mas, de igual maneira, acontece uma subjugação das tuas capacidades e da tua vivência, da tua vida livre. A vontade de salvar o mundo e salvar todos, ela vem da infância e ela se perdura. A pessoa gasta toda a sua energia tentando salvar os outros. E é comum, por exemplo, ela vir de uma família onde os pais precisaram de muita ajuda. Então, tu imagina uma criança, vou dar um exemplo, né, de uma criança que conviveu com um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra que vivia em função disso, que vivia preocupado se a pessoa estava bebendo ou não, que vivia medindo garrafas, escondendo garrafas, vivia nesse contexto. Pensa o quanto isso se tornou algo verdadeiro para ela, que a missão na vida dela era cuidar das outras pessoas. Aí ela entra em relacionamentos querendo cuidar, querendo ajeitar a vida dos outros, se sentindo importante quando ela cuida. E ela não pega um relacionamento por inteiro, um relacionamento que soma. Ela entra num relacionamento para ajudar alguém que já está debilitado e ninguém vai para frente, porque cada pessoa tem o seu próprio processo de desenvolvimento. Cada pessoa tem que achar a sua chave para sair da sua situação. Quando vem alguém com subjugação, tentando cuidar de outro, tapando o sol com a peneira, faz com que a pessoa demore mais tempo para encarar o seu problema, acaba definhando a pessoa que tem subjugação e ela não resolve, porque quando ela precisa encarar os seus problemas, vem a pessoa que tem subjugação, que tem autossacrifício e protege, e ela nunca encara os seus problemas. Então a gente já entra nos sinais perigosos de relacionamento, que são pessoas, às vezes, que elas são muito dominadoras, esperam que se faça só a vontade dela no relacionamento, ela nem escuta a vontade do outro, porque ela tá tão acostumada ao outro só querer ouvir as necessidades dela, que ela também expressa o seu autoritarismo de forma deliberada. É comum a pessoa que tem subjugação se interessar por um parceiro também que é forte, que sabe o que é dominador, que tem planos. E ela vai indo na onda, porque ela também não sabe muita coisa, então ela vai indo na onda. E trazendo essa personalidade mais forte, obviamente que quando esse parceiro ele é confrontado ou alguém discorda dele, ele também se torna agressivo, se torna evitativo ou se torna vingativo, né? Obviamente ele não respeita as suas necessidades emocionais, não é nem seus desejos, suas necessidades emocionais, porque muitas vezes as pessoas elas dizem, não, meu parceiro ele é super parceiro dos meus planos, ele apoia meu trabalho, mas as necessidades emocionais não tem nenhum cuidado, ou não tem nenhuma preocupação. Se a pessoa tá bem, se tá cansada, se acordou assim, se ela vai magoar, se o jeito que ela tá falando com ela vai magoar, pouco importa, mas a pessoa acredita que ela ganha esse apoio porque a pessoa apoia ali a profissão dela, apoia o estudo, apoia ela se cuidar, vive nessa miséria emocional, né? Nesse relacionamento sem profundidade. E muitas vezes esse parceiro ele se afasta quando tu cobra as necessidades emocionais.
Ele tem esse comportamento que faz com que a gente diminua a nossa expressão. Se tu vai lá e diz as tuas necessidades emocionais, eu preciso mais de carinho, tô cansada, não posso ir. Como assim? Tu vai deixar de vir na janta que eu preparei e eu deixei os meus planos para depois, eu ia fazer um negócio contigo e tu não vai vir? Entende? É nesse sentido. Não é no sentido de, ele não me apoia. Não. É nesse sentido de só se preocupar com o que ele fez e se achar na razão do que ele fez ser muito, muito, muito importante e o que tu faz não é nada demais. E é comum também esse parceiro ele ficar muito facilmente chateado para que tu olhe para as necessidades dele e ele não precise cuidar das tuas. Aí tu tem que tomar cuidado com o que fala, com o que diz, né? Tem parceiros que tem que tomar esse cuidado, porque qualquer coisa pode virar ali uma briga, então tu percebe que tu cuida muito mais o que tu fala, mas ele não se preocupa, até ele fala muita coisa. E tu entra aqui por aqui porque não quero conflito. Pode ser que esse parceiro também ele use alguma coisa contra ti, no sentido de se tu me tratar, se tu discordar, se tu fizer alguma coisa que eu não concordo, se tu expor tuas necessidades emocionais, eu vou ficar muito mal, daí a pessoa bebe, ela se torna mais agressiva, ela faz algum comportamento ali que tu sabe que é ruim pra ela, mas ela quer te manipular com isso. Isso que eu quero dizer, que ela vai usar esse comportamento de autodepreciação, não é depreciação, mas uma coisa ruim pra ela que tu sabe que é ruim, mas ela vai usar isso pra dizer, ó, eu tô fazendo isso porque tu me tirou do sério, porque eu tô bravo contigo, olha o que tu faz comigo. É comum também esse parceiro ele não ser muito disponível até para as coisas da lida diária, dos problemas do casal. Ele deixa o outro com os problemas, mas ele está muito focado nas coisas dele. Então, essa pessoa que tem a subjugação, por muitas vezes ela tem esse sentimento de estar sozinha, com os problemas sozinha, resolvendo sozinha. E quando ela não toma consciência disso, ela acha muito natural. Ela se acha forte por isso e ela se acha boa por fazer isso, por achar que ela tem essa condição e o outro não. Por vezes também esse parceiro ele não é muito responsável, ele não é muito confiável, fazendo com que tu tenha que assumir as rédeas, ter mais responsabilidade pelas coisas, não esperar muita coisa dele e se sobrecarregar. Pode ser também que a gente está vendo sinais perigosos de relacionamento, né? Então pode ser que tu, atraída por esse parceiro mais forte, mais decidido, né, mais seguro, também se sinta confortável em não tomar as decisões. E quem toma mais as decisões é essa pessoa e tu só vai na onda. E aí, quando tu pede pra fazer algo que tu gosta, que tu quer e tal, tu é egoísta. A pessoa já te recrimina, já te coloca nessa posição de egoísmo. E no fundo, por mais que essa pessoa tenha esse comportamento, essa postura, essa expressão, essa máscara de forte, tu sabe que ele é muito carente e demandante. Então tu fica ali sempre disponível, aquele para-choque, né? Porque tu sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então esses sinais perigosos de relacionamento, provavelmente pode ser que esteja acontecendo isso contigo. E por causa disso estar acontecendo contigo, tu já tá no BO. Mas quando a gente fala sinais perigosos de relacionamento, é para que tu te previna. Só que se tu já tá nesse BO, a tua postura vai ter que mudar. Por isso que o nosso terceiro vídeo de como mudar isso é muito importante. Tá, mas então, eu já sei dos meus relacionamentos, já sei da minha infância, agora eu quero saber como isso se apresenta em mim. Vamos ver então como é que ele se apresenta. Na maioria das vezes, tu deixa as pessoas agirem da forma delas e não consegue te posicionar. Faz de tudo para que as pessoas gostem de você e te aceitem e ainda fica com muita ansiedade, muito medo se tu precisa se desculpar ou ter uma conversa difícil. Não gosta de discordar abertamente dos outros e fica muito mais confortável se outras pessoas estão no controle. Você se acomoda e faz de tudo para evitar conflito, confrontação, raiva e rejeição. Você não sabe o que quer nem o que prefere em muitas situações e não tem nem clareza do que quer para sua profissão. Sempre acaba cuidando, escutando todo mundo, mas quase ninguém te escuta ou te ajuda. Pode ser que em alguns momentos, num ato de rebeldia, até diga não, mas não é porque tu não quer fazer o negócio, é só porque tu não aguenta mais se sentir subjugado.
não aguenta dizer ou não, ou fazer alguma coisa que magoe as pessoas. Frequentemente fica em situações nas quais se sente preso ou que as suas necessidades não são atendidas. Não quer e morre de medo que as pessoas te vejam como egoísta. E caso contrário, daí tu vai para o outro oposto e se torna muito mais submisso. Frequentemente se sacrifica pelo bem das pessoas. Frequentemente também faz muito mais do que deveria nas relações e no trabalho. Quando alguém tá mal e precisando de ajuda, tu faz de tudo para ajudar aquela pessoa, mesmo que você tenha que pagar um preço altíssimo. Até tem raiva quando as pessoas te dizem o que fazer. Frequentemente tem a sensação de ser enganado ou de as relações estarem desequilibradas, de você tá dando mais do que o outro. Tu se sente culpado quando pede o que quer e não luta pelos próprios direitos. Você procrastina, comete erros, inventa desculpas e indiretamente até tenta resistir a fazer o que os outros querem. Você talvez não consegue se relacionar bem com figuras de autoridade, não consegue pedir promoções de trabalho, de emprego, sente que falta individualidade, autenticidade. Frequentemente escuta que tu não é ambicioso, que não quer grandes sonhos e você mesmo subestima as suas conquistas. Então, gente, esse foi o nosso segundo vídeo de subjugação e autossacrifício. Nós teremos mais um vídeo para falar só da tua parte de trabalho, que é muito importante. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. E depois a gente faz a nossa parte de como sair disso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tu esteja mais preparado para falar da nossa parte de trabalho e carreira. E que também se sinta motivado para a gente falar como transformar isso na tua liberdade. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.